queridos amigos, espectadores, companheiros de estudos, de análise dessa nossa querida doutrina. É uma honra muito grande estarmos com vocês nos seus lares e aqui com o meu querido Rubens Germinazzi para estarmos juntos estudando esses temas que dizem respeito ao nosso querido médium Chico Xavier. No ano que vem, nós estamos comemorando aí 100 anos que seria do nascimento dele. E nós estamos então fazendo essa série de programas em homenagem ao nosso querido Chico, relembrando fatos da sua vida, comentando experiências vividas junto com ele e, sobretudo, explorando um pouco o conteúdo das suas obras, o conteúdo das lições que ele ministrou a todos, recordando as passagens mais belas desse personagem inesquecível que é o nosso Chico. E aqui conosco o nosso querido Rubens, que vai nos dirigir a sua palavra. O Narras tem total razão em dizer realmente da qualidade, das obras psicografadas de Chico. E hoje nós temos esse testemunho de que a própria ciência está se utilizando das obras de André Luiz. E eu pergunto, Narras, o que você acha desse aproveitamento dessas obras para apoio da ciência? Acho fundamental, Rubens. Quando o Chico recebeu esses livros, eles foram mal compreendidos. Essa que é a verdade. Talvez os contemporâneos da época que o Chico recebeu essas obras não tivessem sabido aproveitar plenamente o conteúdo da obra do Chico. Foi preciso que a ciência depois avançasse e fosse corroborando aquelas informações já advindas pelas obras dele. Então eu acredito que o Chico foi um ser adiante do seu tempo. Ele trouxe revelações que seriam depois comprovadas. Então não se tratou realmente de alguém que tinha uma formação acadêmica, alguém que tinha uma experiência prática sobre os temas tratados, mas sim um médium inspirado pelo plano superior para revelar ao homem um caminho de descobertas. Eu acredito que muitas das revelações que foram trazidas através da mediunidade do Chico foram depois serviço de roteiro para a ciência caminhar através delas, porque eles trouxeram muitas respostas e dando um rumo para a ciência. Então, acho que houve uma antecipação do caminho que a ciência deveria seguir para que nós tivéssemos hoje esse conteúdo formal entre ciência e religião, ciência e espiritualidade, que dá a nós essa chamada fé raciocinada. Eu acredito que as obras do Chico fazem parte do contexto da terceira revelação, da revelação espiritual. E, em particular, as obras de André Luiz, elas têm um conteúdo de cunho científico, de cunho de explicar a mediunidade, os mecanismos da mediunidade, a relação entre o céu e a terra, entre nós encarnados e o plano superior, e como essa relação se processa. Sobretudo, é muito importante a gente frisar que existe uma camada muito grande, que eu penso que a maioria da população humana, ela não alcança o plano espiritual, não tem consciência do que seja o plano espiritual, porque não vê, porque não vivenciou nada ainda no plano espiritual. E o que eu acredito que seja a esmagadora maioria da população terrestre são seres autóctones, cuja evolução se deu no próprio planeta. Mas a Terra é um contexto de seres compostos desses autóctones, cuja evolução se deu no próprio planeta, mas acrescidos, auxiliados ou até, em certos casos, atrapalhados pelos espíritos que vieram de fora. E aqui entra um horizonte de análise, de estudo, de reflexão para todos nós,
para tentarmos descobrir de onde vieram esses seres de fora. Porque, ao que parece, os seres de outros planetas deste universo em que nós vivemos têm semelhança muito grande com os autóctonos do nosso planeta. Ou seja, todos os seres que evoluíram no universo conhecido, seja a Terra, seja os astros do Sistema Solar, seja dessa galáxia ou de outras galáxias, eles têm um predomínio da inteligência no processo evolutivo. Mas quando a gente observa os seres que vêm de fora, que são, digamos, da família espiritual de Jesus, seres como Chico, como tantas outras entidades amorosas que vêm até aqui, são muito diferentes dos seres deste universo. Então, a ciência hoje nos revelando que existem universos paralelos, nos leva a crer, ou pelo menos a refletir, na possibilidade de que a família espiritual de Jesus, da qual muitos de nós talvez façamos parte, não sejamos deste universo, mas de um outro universo mais evoluído, mais amoroso, mais adiantado moralmente, com um problema para, eventualmente, nós que estamos aqui, o fato da gente ter caído, o fato da gente ter cometido erros e aí ter sido aprisionado por esse universo material do qual fazem parte a esmagadora maioria das criaturas. Então eu penso que é preciso começar a refletir que aquilo que o Emmanuel, depois a gente pode comentar a obra do Emmanuel, chamou de os exilados da capela, não são exilados de um planeta, mas de um outro universo. Se nós começarmos a avançar nessas reflexões, nós talvez encontremos respostas para um passado espiritual nosso muito anterior a este, das vidas neste mundo, das experiências da capela, mas também de um passado anterior à existência desse próprio universo. Isso é um aprendizado novo, é uma revelação nova que está surgindo, fruto dessas análises, desses estudos, sobretudo da obra de André Luiz e Emmanuel. Se nós pensarmos que eles deixaram nas entrelinhas aspectos dessa revelação de que existem mundos paralelos e que nós estamos diante de seres de universos diferentes, que não se misturam, e que apenas é uma experiência transitória os seres de um outro universo estarem aqui, nós podemos começar a pensar naquele aspecto de que um eventual resgate de almas, ou separação do joio do trigo, ou seja lá o que for que se queira ter como fim dos tempos, como esse processo de seleção, na realidade seria um desacoplamento de almas de um universo para o seu universo de origem, enquanto que as almas deste universo continuam sua trajetória, naturalmente que influenciados pela presença de seres de fora. Por que a gente tem que pensar assim, né? Quando você analisa, por exemplo, o Nosso Lar, que é uma obra-prima do André Luiz, né? O que acontece ali? Quando você vê a descrição do Nosso Lar, você vê que são ministérios, né? São vários ministérios, muitos deles voltados para o trabalho aqui na Terra. Você tem muitas obras daqui da Terra que são copiadas daquilo que é do plano espiritual, ou seja, as obras maravilhosas deste universo, deste mundo, da Terra em que nós vivemos, não são obras criadas por seres daqui, são obras inspiradas numa outra realidade, né? Então, o fato de que existe essa realidade espiritual que não é alcançada pelas pessoas daqui, ela tem que ser trazida de lá para cá, faz com que a gente pense que esse universo, que constitui o plano espiritual na realidade, o universo espiritual é diferente do universo material, mas ele plasma, ele origina obras aqui. E ele traz a mensagem do amor, que é o que falta para este universo. Então, se nós pensarmos assim, nós vamos ver que no próprio Nosso Lar tem ministério, como por exemplo o Ministério da União Divina, que é um ministério que faz com que os seres
evoluídos de nosso lar tenham contato com outro universo, com outra realidade ainda mais alta. Você se lembra aquela passagem que o André Luiz, enquanto dormia no plano espiritual, já desencarnado, ele estava em repouso no plano espiritual, e do corpo espiritual dele, do perispírito dele, sai um outro ser, que é um perispírito mais purificado dele mesmo, verdade. E vai para um plano mais alto ainda. Quer dizer, mostrando que nós vivemos em dimensões sucessivas, ou seja, universos de níveis materiais diferentes, realidades completamente diferentes que se superpõem. E que, naturalmente, muitos seres dessas realidades superiores provavelmente não fizeram a sua evolução aqui. A evolução deles vem de uma outra experiência, um outro tipo de vida, um outro tipo de aprendizagem, e que apenas vem aqui para ajudar, né? Então, essa é uma ideia que a gente tenta desenvolver atualmente, com base nas obras do André Luiz e, sobretudo, também de Emmanuel. É muito importante, né, Narras? Dentro dessa sua explanação, a gente percebe que essa obra, ou essas obras, não, é de inestimável valor, né? Mas agora a gente está indo para o encerramento, né? Para o nosso intervalo. Mas logo na sequência eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Depois eu vou devolvê-las, hein? Não tenha dúvida, nós estamos aqui para isso, né? Mas o telespectador vai nos entender que o tempo nos obriga a entrar no intervalo. Telespectador, meu querido amigo e minha querida irmã, nós vamos continuar falando, né, sobre André Luiz, sobre as obras de André Luiz. E eu vou perguntar então ao Narras. Narras, nós sabemos que o Pentateuco de Kardec veio exatamente para estudarmos a doutrina. Mas André Luiz nos trouxe, nas suas obras, como se vive na espiritualidade, os comprometimentos nossos na espiritualidade e os ensinamentos que nessas obras chegaram até nós para o nosso do dia a dia, para a nossa vida comum aqui na Terra. O que você me diz sobre isso? Olha, Rubens, nós todos que estudamos a doutrina no seu conjunto de obras, no seu contexto de revelação, a gente é obrigado a fazer um diferencial, né? Quando a gente analisa Kardec, o que a gente observa? Que o aspecto da revelação da vida no plano espiritual, o Kardec não pôde passar para nós na sua época. O que aconteceu naquela época? Segundo o próprio Chico nos contou, isso não está sendo inventado aqui. Todos os livros que eram publicados na França no século XIX passavam pelo crivo da Academia de Letras de Paris. Só que essa academia tinha uma fortíssima influência católica. Muitos padres faziam a revisão dos livros para dar o publique. Então, a espiritualidade, através de Kardec, colocou para publicar no Pentateuco aquilo que a ciência sancionava, aquilo que a ciência poderia comprovar. Então era uma obra de cunho científico. E quando se tratava de revelação propriamente espiritual, o Kardec tinha que dizer que os espíritos, ao desencarnar, ficavam numa espécie de erraticidade. Ou seja, um intervalo de tempo em que eles ficavam no plano espiritual para depois reencarnar, mas não explicava exatamente como era o procedimento, o processo, né, da programação das reencarnações e todo aquele contexto. Já o André Luiz enriqueceu esse histórico, ele trouxe para nós exatamente como funciona esse processo, desde o momento do desencarne até o provável futuro reencarne. Só que o próprio André Luiz notifica para nós
o seguinte, que tem espíritos que, quando desencarnam, ficam na erraticidade e voltam sem tomar conhecimento que desencarnaram. Verdade. Ou seja, são espíritos deste universo. Exatamente. Preciso diferenciar isso. E tem uma pleiade de espíritos que, ao desencarnar, vão para o plano espiritual e ali tomam, né, conhecimento do seu sucesso, do seu fracasso parcial ou integral, e aí programam suas próximas existências dentro de um processo de obra, de realização, de missão a cumprir, ou mesmo de provas ascensionais a serem realizadas no contexto desse planeta. Então, a própria doutrina nos identifica seres diferenciados, em grau de experiência. Não é que haja superioridade de um sobre o outro, mas de tipos de vivência diferentes. Não é? Verdade. Então, acho que a gente precisa saber disso para que a gente se situe em que plano nós estamos. Se somos criaturas advindas do plano espiritual para este mundo, ou somos seres que evoluímos aqui segundo aquele processo todo exemplificado, explicado por Kardec, que o homem vem desde o mineral, vegetal, animal, etc., e evoluiu só nesse universo. É preciso hoje entender que há seres que não passaram por esse processo, que vieram de fora já com outro tipo de experiência. E talvez seja esse fator o fator mais importante para nós descobrirmos as causas do nosso orgulho intelectual, da nossa vaidade, da nossa pretensa superioridade frente à grande parcela da humanidade que faz a sua evolução aqui e que é uma humanidade de criação mais recente do que uma criação mais antiga que possa ser desses espíritos que vieram de fora. Então, se nós conseguimos fazer essa identificação, nos identificarmos de que contexto nós somos, de que universo, a qual universo nós pertencemos, talvez a gente possa se imbuir de um projeto de vida mais humilde, de mais operacionalidade, de mais trabalho, de mais realização para ajudar essa vasta humanidade que precisa da nossa participação, da nossa atenção, da nossa vigilância no sentido de encaminhá-los para alcançar esse reino espiritual, essa evolução espiritual para aquilo que Jesus chamava do reino dos céus. Eu acho que o André Luiz a obra de André Luiz ajuda muito a que os seres de fora se identifiquem. Penso assim. Ela não penetra muito o inconsciente das criaturas cuja evolução é feita neste universo. Ela ajuda a descobrir o futuro deles, mas não revela o passado. O passado é feito aqui mesmo. Então nós provavelmente, muitos dos espíritas provavelmente, têm um histórico espiritual passado muito diferente do histórico vivenciado pelos seres daqui. É isso que nós temos que aprender daqui para frente. Porque todo o processo de cidadania, todo o processo de construir uma nova sociedade na Terra, e não só na Terra, no universo inteiro, passa pelo fato de que existem seres de outro universo contribuindo para a evolução deste universo. E esse é um assunto que no futuro a gente vai entender por quê. Nós já conseguimos entender o que acontece nesse universo e qual a razão de a gente estar aqui. Se você pegar, por exemplo, cotejar, né, não só a obra de Kardec com André Luiz, mas cotejar o Velho Testamento com o Novo Testamento, nós verificamos o quê? Que o Velho Testamento fala de um Deus criador que criou o céu e a terra, este universo. Mas Jesus, quando veio, disse que o Criador das nossas almas não é o mesmo Criador deste universo. Por isso que Jesus não chamou o Criador de Jeová. Ele chamou o Criador de Pai, acima de Jeová. Porque a Bíblia fala que o Criador deste universo é Jeová. E tem razão. A razão dele dizer, né? Não vir destruir a lei, né? Não vim destruir a lei do Jeová. Eu vim
trazer a mensagem do meu Pai, que é o Pai de Jeová e é o meu Pai. Então, o Criador deste universo físico que nós conhecemos é Jeová. Jesus, como ele dizia, meu reino não é deste mundo, é o Criador de um outro universo. Não é nem de outro planeta, nem de outra galáxia, é de um outro universo, sendo que esse universo é inteligente, porque foi feito por um cientista, que é o Jeová, e o universo de Jesus é feito por uma criatura amorosa, que é Jesus. Então nós temos dois universos paralelos, duas realidades que estão interseccionadas nesse momento, transitoriamente, para efeito de um ajudar o outro, porém são de matérias, experiências, almas com vivências completamente diferentes. Então, se nós entendermos isso, talvez a gente perceba por que muita gente espiritualizada se sente deslocada aqui. Se sente completamente fora do contexto, se sente isolada, incompreendida, conflitante com a matéria do próprio corpo, que é deste universo, enquanto que o espírito vem de outro lugar. Você não acha isso? Hein, Rubens, eu não sei até que ponto eu avanço, né? Eu sou meio de vanguarda nesse aspecto, mas... Se nós entendermos que Jesus veio exatamente com a missão para a Terra, dá para se subentender de que a responsabilidade dele é realmente, transcende até o nosso conhecimento, né? Na sua responsabilidade. Mas recordando as suas palavras, você num determinado momento diz que tem espíritos que não chegam nem a se perceber na espiritualidade, reencarnam na sequência rapidinho, né? Chegam e voltam. Compulsoriamente. Não seriam esses espíritos aqueles que estão muito mais comprometidos e a misericórdia de Deus dá a eles, ou a misericórdia de Jesus, nesse sentido da responsabilidade por aqui pela Terra, dá a eles, né, a oportunidade, né, de reencarnarem para se recuperarem também mais rapidamente? Rubens, eu já falei muito. Acho que no próximo intervalo você vai responder suas perguntas. É que nós já estamos chegando, né, ao final quase, né, de mais um bloco, né? Sem dúvida. E é como você diz, a gente entra, né, numa êxtase, é uma gostosura, né, falar, né? Não tem fim, não tem limite. Não tem limite. Nós estamos nesse infinito, né? E é esse infinito que nos traz alegria quando nós adentramos a ele, né? Com esses conhecimentos, com tudo aquilo que Chico nos trouxe, né? Essas 412 obras aí que estão aí, emoldurando até as prateleiras e esperando-nos como os leitores delas, né? Como o Chico às vezes me dizia, né? Que a mensagem espírita, ela prepara o leitor para o livro. E o livro está aí, né? Para nos preparar para ser estudado, para nos preparar neste futuro, né? Que provavelmente, imagino que nós não estaremos, né? Como o Chico dizia às vezes, vocês vão ver muitas coisas que não vai dar tempo de eu ver, mas vocês irão ver. Então ele já deixava claro que o progresso está aos nossos pés. E por isso, querido telespectador, nós vamos para mais um intervalo. Tenha paciência, aguardem-nos. Pessoal, estamos de volta do nosso intervalo para mais um bloco aqui. E, como eu já falei demais, agora eu gostaria de ouvir do Rubens. O Rubens tem experiências, tem conteúdo, tem histórias incríveis que muita gente não sabe, muitas delas eu também não conhecia. Então eu gostaria, Rubens, que você nos desse aí uma ilustrada em todo esse passeio que nós fazemos pelas obras do Chico. Isso é o coração do Narras falando, porque é um grande amigo nosso, então ele nos coloca como conhecedor, né? Como todos nós conhecemos a vida de Chico praticamente, né? Mas é importante para a gente sentir como o Chico também tinha, vez outra, alguma diferença, uma pequena diferença em determinados momentos da sua vida, né? E quando ele estava trabalhando naquela mercearia, lá existia uma pessoa que
Ao chegar lá, começava então a tomar seus aperitivos. E de repente, ele já ficava um pouquinho mais para Bagdá do que para cá. E ele exibia sempre uma faca, um facão, né? E atemorizava as pessoas, né? E Chico não gostava daquilo, daquela situação, né? E ficava até meio bravo nesse sentido por dentro, né? Não criava nenhum atrito, mas não era da sua índole aceitar aquele tipo de situação. E sua mãe então aparece a ele e diz que ele tivesse paciência, né? Que ele precisava, né, da compreensão e que um dia, provavelmente, talvez ele precisasse, né, de alguma coisa desse senhor. E realmente aconteceu, parece até que ela já sabia também. Ele e o irmão dele, José, foram procurar determinadas ervas no mato e adentraram aquela mata toda. Acontece que o tempo começou a mudar e as nuvens escurecendo e a tempestade se pronunciando, né? E de repente despenca essa tempestade e eles correndo não achavam a saída da mata. Aí em determinado instante divisaram lá um casebre e correram para esse casebre. Bateram a porta e quem vem atendê-los? O Honorato, aquele ser que o Chico na mercearia tinha essa leve desconfiança, né? Ou desprazer de estar ali numa situação chata, desagradável. Mas o Honorato atendeu-os com tanto carinho, por vê-los ali, agradeceu tanto a presença deles lá, que o Chico perdeu até o sentido da pessoa, da mercearia com a pessoa que ali estava recebendo esse acaso. Aquela versão já. E a mãe, então, do Chico aparece. Você está vendo, Chico, o que eu lhe havia dito? E Honorato, então, se fez e se desfez e se colocou total disposição para o Chico e foi levando-o para a saída da mata e mostrando essa saída. Então, você vê como nós não sabemos, né, o que vem à frente, o que vem mais à frente, né? Por isso que é importante que a gente tenha dentro de nós, né, essa disponibilidade de não julgar. De não julgar. Porque você vê, mesmo Chico, com todo o conhecimento dele na oportunidade, certo, era mais jovem, a gente entende tudo isso, né? A experiência vem acumulando outras experiências mais profundas, né? A própria experiência, né? Mas você vê como não dá para a gente julgar, né? E como Jesus já, dentro desses seus ensinamentos, já nos dizia, né? Na medida que julgares, serei julgado, né? Então a gente vê que na vida de Chico tem tantos casos tão engraçados até às vezes. Numa oportunidade, nós estávamos numa sexta-feira, e a sexta-feira era o dia que mais se prolongava o trabalho, que ia até a madrugada, até o sol raiar, podemos dizer, né? E à noite, então, entrávamos na sessão do sábado à noite, independente da sessão da tarde, que era o evangelho que Chico fazia. E nesse sábado, na continuidade, o Chico acabou um pouco mais cedo, porque no sábado acabava sempre um pouco mais cedo, porque na sexta-feira era o grande dia das mensagens dos entes queridos, né? Você conhece tanto quanto o meu, né, Nasa? E ficaram-se muitos amigos ali esperando o final. E Chico, então, terminando a tarefa, nos convida a todos para o café costumeiro que ele sempre fazia, né? Íamos ao 1001, né? Aquela lanchonete ali na praça, né? Mas quando lá nós chegamos, a lanchonete estava fechada. E todo mundo ficou chateado. Então, chegou-se à conclusão de nós irmos lá para o Motel Zote, onde também o pessoal... Estrada, né? Ali na estrada. E quando nós lá chegamos, o rapaz, o dono lá do restaurante, do motel,
Já imediatamente correu, foi ajeitando as mesas e cada um de nós sentando e aquele diálogo gostoso, né? Aquela conversa, Alegria, aquela né? alegria de estarmos Incrível. ali com o Chico, né? Incrível. E assim íamos passando o tempo, e o Chico contando os casos e tal. E num determinado momento, uma senhora, me perdoe, eu omiti o nome dela, levanta-se e diz para as pessoas: olha, minha gente, o Chico está cansado, o Chico precisa dormir. Ninguém deu bola. Ela falou no vazio. E numa segunda oportunidade ela levanta-se novamente. E a mesma ladainha. Gente, o Chico está cansado, ele precisa ir dormir. Continuaram não dando bola porque ela estava falando. E ela insistentemente chegou numa terceira vez. Aí levanta-se uma determinada pessoa, com o dedo em riste, dizia a ela o seguinte: escuta aqui, minha senhora, o Chico já não se casou, que é para não ter mulher mandando nele. Ah, foi uma risada só, né? Mas você veja quem é Chico Xavier. Eu estava hospedado nesse motel Zote. E passou. Todos nós fomos embora, cada um para o seu destino. Mas chegou uma determinada hora, eu comecei a ouvir uma voz lá no corredor. Eu falei, nossa, é a voz do Chico. O que será que o Chico está fazendo aqui de novo? E curiosamente eu abri a porta, né, e pela fresta eu vi que Chico estava indo no quarto dessa senhora, se desculpando por aquela situação. Então você vê, ele não tinha nada com isso, né? Mas ele se colocou na obrigação de ir pedir desculpas, né, para esta senhora. Então você vê quem era Chico Xavier, ou quem é Chico Xavier, que para nós ele continua, né? Chico para nós não partiu. Mesmo que alguém venha dizer, vocês estão é louco, ele foi embora mesmo. Não foi, não. Ele está entre nós. Ele né? está entre nós, porque ele mesmo falou, não deixarei os meus amigos órfãos. Então você vê que o Chico era realmente aquele trabalhador, aquele ser que na verdade jamais, em tempo algum, ele tinha qualquer sentimento de ofensa. Mas nesse dia com o Honorato ele sentiu, porque ele achava que o Honorato, naquela oportunidade, com uma faca, um facão na mão, bebendo, e intimidando, atemorizando as pessoas, e ele ao lado, do outro lado do balcão, né, atendendo as pessoas, a responsabilidade, ele não se enquadrou muito, né, nesse aspecto do Honorato. Mas a mãe dele, né, sábia também, apesar de ter sido uma senhora extremamente simples, né, mas de uma inteligência incrível, né, foi e mostra ao Chico que ele iria ter a sua resposta, né, e teve. Acabou sendo ajudado para sair daquela mata fechada em que, preso àquela tempestade, né, ainda por essa ansiedade por causa da chuva, né, de querer sair rápido, não encontraram esse caminho. E Honorato estava lá nesse casebre, recebeu maravilhosamente, e Chico então foi entender que Honorato Por isso era que outra Chico pessoa, né? Costumava dizer, não é, Rumes, que mais vale um pecador que ajuda do que um santo que não faz nada. Exatamente, né? é uma realidade, né? O que adianta? Eu História faço, incrível. aconteço, quando na realidade as pessoas nos conhecem, né? Que vale a atitude atitude, amorosa, né? Porque quem te conhece te vê, né? Sem dúvida. Sabe, né? Não adianta a gente querer Não mostrar. dá mais para enganar ninguém. Não dá. Aliás, a começar pela nossa consciência, né? Sem dúvida. E se nós começarmos a pensar por aí, eu não quero me enganar mais. Por isso Jesus diz, né? Que seja o teu falar sim, sim e não, não. Quer dizer, mesmo que a verdade venha contra nós, vamos aceitar, porque nós vamos nos sentir mais aliviados por aceitarmos a verdade que está mesmo contra nós, né? Então o nosso fardo nas costas, né, vai ficar menos leve. Não vai ficar tão pesado, vai ficar mais leve, melhor. Não menos, mas mais leve, né? Porque o fato de você aceitar essa verdade contra já te aliviou a consciência, né? Sem dúvida.
E é isto, querido telespectador. Eu vou deixar o Narras encerrar este bloco, porque nós estamos aqui com tanto carinho um com o outro para levarmos até você, né, este nosso programa. Narras, por favor. Então, é uma honra para todos nós, não é? Verdade. Estamos juntos aí, nós e aí, os telespectadores em casa, participando dessa rememoração das histórias que o Chico contou. Gostosíssima, né? E que, olha, vai ser para mais de 100 anos, viu? Vai. Porque nós vamos ter muito tempo depois Muito. pensando em tudo que ele falou. Então, Rubens, vamos dar um intervalo, não é? E Verdade. depois você volta a contar mais alguns casos, porque eles sempre ilustram toda essa riqueza de atitudes que o Chico tinha para demonstrar o conhecimento que ele tinha da doutrina, exemplificando para nós. Com certeza estaremos com muito prazer retornando, não é, Narras? Queridos amigos, estamos de volta. Esse é o nosso último bloco desse programa de hoje. E eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer, Rubens, é você trazer sua alegria de contar os casos, essas recordações que a gente tem maravilhosas do Chico. Você podia, por favor, lembrar mais uns casinhos para a gente aqui, entrar na aura do Chico, porque ele era isso mesmo, né? Verdade. A vida e... Chico era alegria, né, Narras? Alegria. Chico era alegria. E para você ver como a gente fala de tempo, né? Veja o que é o tempo na vida de cada um, no sentido físico, saúde. Tinha uma moça que ela estava com doença pulmonar, né? E ela chegou ao Chico pedindo uma receita do Dr. Bezerra. Aquelas receitas que o Chico, nas sextas-feiras, aviava, né? Homeopática, né? E nesse meio tempo, então, ela já dizia para o Chico, se o Chico poderia, se caso viesse algum remédio, tá? Se o Chico poderia ajudá-la a comprar, porque ela não tinha dinheiro. E Chico dizia para ela, então, minha filha, eu também estou numa situação muito difícil agora, mas vamos ver o que o doutor Bezerra fala, né? O que as coisas acontecem. Aí chegou uma receita para ela, né? Do doutor Bezerra, dizendo para que ela tomasse aquela receita durante 30 dias. E ela pegou a receita, né? Fantástico. E chegou, então, foi embora. E passaram-se, então, os 30 dias. E quando ela chegou nesse retorno, desses 30 dias, né? Chico olhou para ela assim, viu ela toda forte, bonita, né? Saudável. E falou com ela, ai minha filha, como que você se arranjou com aquela situação sua, né? Ela falou, olha, eu realmente não consegui dinheiro, mas como estava ali para mim tomar a receita durante 30 dias, aí eu olhei e não tinha nenhum remédio marcado. E eu então peguei a receita, cortei ela em 30 pedacinhos e fui ingerindo, e fui colocando uma por dia, comendo uma por dia. Parece brincadeira, mas é uma realidade. Deu resultado, né? Veja que quando o Chico a viu, feliz, saudável, né? Veja como deu resultado. Consciência da fé, né? Sem dúvida. Né? Mas também, né, com certeza, né, os remédios espirituais adicionados a cada pedacinho de Babel. Por isso que a água fluida é de vital importância para que a gente realmente entenda isso, né? E por falar em água fluida, nós tínhamos lá, quando eu estava lá no GEM, com o doutor Rolando Mário Ramaciotti, nós tínhamos um amigo em comum lá, o Guarani, fantástico, espirituoso. Tanto é que quando ele estava dando um passe na gente ali, quando ele era escalado para dar passe, ele chegava perto da gente assim, baixava assim e falava nos ouvidos, hoje eu vou te dar um passe caprichado, você vai sair aqui zero. Veja que concentração ele tinha para poder dar um passe. Mas era uma fábula de pessoa, muito boa pessoa.
E quando nós, numa determinada época, nós fomos lá no Chico e o pessoal levava aqueles garrafões de água para Chico fluidificar, né? E saíam de lá com os garrafões todos perfumados, né? Com aquele perfume, né? Que às vezes não dava nem para você tomar água de tão forte que era o perfume. Mas teve um dia que o Guarani não conseguiu chegar em tempo e os garrafões todos do pessoal já estavam lá para dentro, né? No quartinho que o Chico guardava na salinha, né? Para a fluidificação das águas. Mas ele lamentou muito e colocou então o garrafão no porta-mala do seu carro, voltou e ficou se lamentando que realmente perdera, né, a chance de ter a sua água fluidificada. Acabou, chegou, e quando ele chegou em casa, a primeira coisa que ele falou para a empregada é que tirasse do carro dele aquele garrafão de água e pusesse lá na garagem, e quando ela fosse fazer qualquer limpeza, que utilizasse aquela água, né, para não jogar fora. E assim foi feito, né? Ele foi para o seu quarto lá, foi tomar seu banho, se refazer da viagem. Só que no dia seguinte, mais ou menos à noitinha do dia seguinte, ele começou a sentir um perfume muito forte, né? E ele falou para a moça assim, o que você fez com aquela água? Ah, seu fulano, seu Guarani, eu joguei no chão, lavei o chão com ela. Veja. E aí ele falou, meu Deus, a água toda estava fluidificada, era o perfume realmente da Sheila. Então você perceba como os espíritos são fantásticos, né? Eles não preterem ninguém. Não, você vê, ele não levou o seu garrafão para o quartinho para ser fluidificado, colocou no seu porta-mala na rua. E quando cheguei em casa, a água estava fluidificada. Agora, eu comecei a pensar, porque não demorou muito tempo, ele veio a desencarnar. E eu comecei, em cima disso, né, comecei a pensar, será que aquilo não foi dado a ele como presente para solidificar a consciência da fé, para que ele acreditasse mais na espiritualidade? Aquilo era, na realidade, um momento de crença, de prova, né, de que os espíritos estavam aí. Estavam lá naquele dia. Seria atendido não importa em que situação. Não importa em que situação. Então você vê, Narra, como a gente precisa entender a espiritualidade, porque certa feita o Chico me havia dito, Rubens, os espíritos nos dão as dicas, nós temos é que formatar isso tudo. Precisamos pensar, analisar, fazer, né? Então a gente vê que, na realidade, tudo está no envolvimento nosso com a espiritualidade. Haja visto que teve um guarda em Belo Horizonte em que ele tivera um sonho. E dizia ele que no sonho, o Chico dizia para ele que não utilizasse a arma que ele carregava num determinado momento. E ele acordou com aquele sonho e falou, ué, mas que sonho tão estranho, o Chico me dizendo para que eu não utilizasse a arma, porque provavelmente eu iria ter problemas, né? E saiu, e ele saiu para a rua e ele acabou levando sua arma também, né? Chegou num determinado lugar lá, estava havendo uma confusão danada lá, que ele fora chamado para intervir. Só que naquele momento, o Chico passava ali. Veja como as coisas, né? Não? Providência do alto. Vê lá se o Chico não foi ao encontro dele e ele achando que era sonho, né? E Chico estava passando ali e ele lembrou daquilo que o Chico houvera dito para ele no possível, no suposto sonho dele, né? Para não utilizar a arma. E ele já estava com a mão para sacar a arma. Aí ele chegou, o Chico, numa outra oportunidade, passou e ele agradeceu ao Chico. Ai, Chico, muito obrigado por você ter... E o Chico, por que será que ele está me agradecendo? E numa outra oportunidade, novamente, numa reunião lá no centro, Luiz Gonzaga, ele chegou lá e foi de novo agradecer o Chico. E o Chico, então, meu filho,
por que você está me agradecendo? Aí ele contou a história do sonho, do recado do Chico, para que ele não puxasse a arma, que ele não saísse com a arma, ou melhor, né? E veja, esse foi o meu agradecimento, Chico, porque aconteceu isso e isso, e você naquele momento passava. E eu, ao te ver, eu lembrei, e não puxei minha arma, porque senão hoje, talvez, eu estivesse carregando aí, na minha consciência, né, um peso muito grande. Saberia eu o que poderia estar acontecendo se eu puxasse uma arma naquele momento, fora do padrão normal, né? De linha de raciocínio e tal. Então, por isso, estou te agradecendo, né, Chico? Veja, então, quanta coisa a gente percebe que a presença do Chico é de vital importância, né? Mesmo agora, na lembrança do Chico, ele estará conosco também nos dando, né, a guarida, né, como sempre nos deu, né, pela sua educação, pelo seu carinho, pela sua fidelidade às amizades, né, pela sua disciplina, né, no transcorrer da sua própria vida, e nos dando exemplos dessa disciplina. Ele não só era disciplinado, mas ele nos dava exemplos dessa disciplina. Certa feita, um amigo nosso quis, né, ir à casa dele, e ele iria sair às 7 horas. E esse amigo atrasou. Quando chegou lá, eram 7h15, Chico já tinha ido embora. Só que, no reencontro com o Chico chamou a atenção dele. Meu filho, quando eu marquei 7 horas, meu filho, nós temos que cumprir a disciplina um pouquinho, né? Então você vê que Chico era realmente uma fábula em disciplina, em amor, em carinho, enfim, aquilo que nós conhecemos dele. Uma luz em nosso caminho, sempre, né? Sempre. Foi. E continua, né? Quando a gente fala de Chico, sabe? Eu não vou colocar, eu estou colocando em paralelo, né? Quando a gente fala de Chico, a gente tem uma satisfação tão grande, como se estivéssemos falando também de Jesus, né? Essa alegria que sai de dentro, né? Por isso ele foi um grande disciplinador, mas um fidedigno seguidor de Jesus, né? Eu acho que ele é um enviado do Cristo para nós. Com certeza, né? Com certeza. Tá. Ô Rubens, que pena isso. A gente não ter hoje mais tempo. Vamos voltar aí na próxima semana, se Deus quiser. Se Deus permitir, estaremos. Temos aí muitas histórias, não é, Rubens? É verdade. Poxa, fico grato de estarmos juntos mais uma vez, muito feliz e alegres por estarmos falando desse ser iluminado e que é uma bênção nas nossas vidas, não é, Rubens? Não tenha dúvida. É isso, com a graça de Deus.